Olá, encerrando hoje um expediente aqui na agência, separei mais um tempinho para a gente responder algumas perguntas que chegaram aqui através do canal do YouTube. Então, sem mais introduções, vamos lá direto ao que interessa. A primeira pergunta que eu queria responder, na verdade são duas perguntas que chegaram aqui do Freire Guedes, duas perguntas muito interessantes. Vou responder as duas perguntas no mesmo vídeo. A primeira pergunta dele é a respeito dos limites da interpretação, as possibilidades e os limites da interpretação. Inclusive ele menciona uma leitura sobre o filme Clube da Luta e as possibilidades interpretativas que aquele filme teria. Bom, eu quando abordo essa questão da interpretação, gosto muito de trazer à tona as contribuições do Umberto Eco, filósofo, teórico da literatura italiano, que tem algumas considerações muito importantes e muito interessantes sobre isso, porque ao longo da trajetória do pensamento dele, ele caminha desde a obra aberta, em que ele aborda toda uma questão polissêmica do texto, até um outro livro que ele escreve quase 30 anos depois, Os Limites da Interpretação. Então são dois que eu tenho aqui, o Obra Aberta, esse livro, e Os Limites da Interpretação. São dois livros que, de certa forma, podem parecer que se contradizem, mas não é isso. Tem mais um outro, que é o Interpretação e Superinterpretação. Esse livro, na verdade, traz uma conferência que tem falas do Umberto Eco, mas não só dele, também do Jonathan Kohler, do Richard Rorty. São dois caras interessantes e que contrapõem o pensamento do Eco, então tem uma questão bem dialética abordada aqui. Lembrando que o Eco fala muito do universo da literatura, mas a gente pode trazer isso para a nossa reflexão, seja em outras linguagens, seja sobre paisagem urbana, que é a pergunta que a Lia Madureira traz para a gente, por isso que eu optei por fazer aqui na paisagem que eu tenho aqui na sala. Bom, mas vamos lá então a essas perguntas. Primeiro, em relação à interpretação dos textos, o Humberto Eco, se a gente for pensar na própria filosofia do Peirce, tem uma questão muito interessante que é exatamente essa composição triádica do signo. Ou seja, um signo é considerado signo a partir do momento que ele determina um signo novo, a partir do momento que surge uma interpretação daquele signo no interpretante, que também é um signo que vai se referir ao objeto da mesma forma como o signo pretende se relacionar. Então, nesse sentido, o próprio signo ele pede uma interpretação. O próprio signo se define como signo a partir do momento em que ele é interpretado. E nesse momento existe algo que esse novo signo, que a gente chama de interpretante, existe algo que ele traz do signo, existe algo que é externo a esse signo, mas que também vai fazer parte dele, da mesma forma como o signo, quando representa o objeto, dentro da semiose que a gente tem do Peirce, o signo também não representa o objeto em sua plenitude. A gente tem o objeto dinâmico, que é aquela parte do objeto que continua determinando o signo, mas o objeto imediato é exatamente o recorte que o signo faz daquele objeto. Tudo isso nos auxilia para chegar numa compreensão da interpretação como um processo que sempre traz algo novo, sempre acrescenta algo para o signo. Então o signo se desenvolve num outro signo que é diferente daquele original, que contém uma parte do signo, mas inevitavelmente traz algo além dele. Se a gente levar essa reflexão para o campo das artes e para o campo da comunicação como um todo, nós vamos identificar exatamente que é impossível se prever todos os movimentos interpretativos que um leitor pode ter, que um intérprete, que um receptor pode trazer para a comunicação. Então, nesse sentido, nenhuma leitura ela vai ser essencialmente fiel ao lido. Sempre existe algo exterior ao signo que vai ser trazido para a interpretação. E quando a gente traz isso para uma antropocemiótica, que é uma semiótica antropológica que está diretamente relacionada à nossa linguagem, à nossa cultura, à sociedade, então existem vários fatores externos àquela textualidade, àquela materialidade da comunicação
que vão interferir na forma como o signo vai adquirir um sentido. Bom, uma coisa interessante que a gente tem que entender é que o significado não é algo pronto, o signo não tem um sentido pronto, estabelecido. Por isso, inclusive, que a gente, eu me coloco nesse lugar e falo desse lugar, né, de se entender não o significado, mas o processo de significação. Então o termo significação seria até mais apropriado do que o termo significado, pois a ideia de significação, ela traz à tona esse processo, esse ato, essa participação de um leitor, de um intérprete, né, de um receptor no processo de produção de sentido de um texto. Então o texto nunca está pronto, né, ele tem um desdobramento. Depois eu vou gravar um texto especificamente sobre isso, um vídeo especificamente sobre isso, para a gente não estender muito aqui nessa reflexão. E outra pergunta que chegou aqui pela Lia Madureira é a respeito dos cenários, das paisagens urbanas e como que isso pode ser interpretado à luz da semiótica persiana. Bom, eu deixei aqui até uma paisagem, tem uma igreja no fundo, cujo sino tocou agora há pouco, e a gente pode partir, né, partindo da semiótica do Peirce, ter toda uma metodologia para analisar esse conjunto de signos. E aí é muito interessante entender a semiótica como também uma metodologia para análise de produção de sentido, para análise da comunicação. Mais do que um sistema fechado, acho que a grande contribuição da semiótica é trazer uma luz até metodológica para a observação, análise, interpretação de processos comunicativos, da linguagem como um todo, das artes, do marketing e por aí vai, né? Então eu acho que o purismo nesse caso, e aí mais uma vez eu falo desse lugar, menos de propagador da filosofia do Peirce, mas mais de uma tentativa de trazer uma aplicação daqueles conceitos para uma compreensão melhor do mundo e de como se dá a cultura, a linguagem, a comunicação humanas. Bom, se eu tenho aqui uma paisagem, então aqui vários prédios que antes de significar qualquer coisa, eles existem com uma função, né? Eles existem com um propósito, eles existem não para significar algo, que é o que eu falo, por exemplo, das artes, que são uma obra de arte, ela é criada para representar uma ideia, né? Então, quando a gente fala da arquitetura, tem toda essa dimensão de funcionalidade que está por trás dos prédios. Mas, inevitavelmente, existe um nível estético, senão a arquitetura também não existiria, né? De tentar pensar também no efeito, na percepção dos ambientes, dos volumes, dos desenhos, das fachadas, da quinta fachada, inclusive, que daqui de cima a gente vê como não se pensa sobre isso. No Brasil não existe um cuidado, principalmente aqui na minha cidade, com a quinta fachada dos prédios, essa fachada que se dá para quem olha de cima, tipo eu aqui que estou no 16º andar. Então, existe todo um cuidado em torno da linguagem do espaço urbano e como que isso também adquire sentido, e especialmente no momento em que se dá a percepção de uma pessoa. Tudo que a gente percebe, a partir do momento que é percebido, e a nossa percepção é inevitavelmente uma experiência dotada de significação, eu percebo algo e atribuo sentido. Como que é essa atribuição de sentido? Como que eu transformo a cidade, os prédios, os espaços urbanos em signo? Que sentido, que significado que eles carregam? E aí eu fiz um vídeo no ano passado, falando sobre essa questão, inclusive, do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Quando a gente pensa em políticas de preservação do patrimônio histórico, né, a partir dessa dicotomia entre o bem material, o patrimônio material, e o registro de bens imateriais, festividades, costumes, que isso, no meu entendimento, é filosoficamente equivocado, porque o material também contém uma dimensão imaterial. Então, se eu tenho ali um prédio, de uma igreja, inclusive dentro dela tem um bem tombado, não é simplesmente manter esse volume, esse imóvel, esse prédio de pé,
mas também pensar em contar a história disso e por que que isso merece essa tutela, merece essa chancela de ser considerado um patrimônio histórico de uma cidade, de um estado, de um país ou da humanidade, porque o que merece ser guardado não é simplesmente essa dimensão material de uma construção, de um prédio, por aí vai, mas a imaterialidade que está por trás daquilo. E que materialidade é essa? É a história, são os valores, é a memória, como que aquele prédio, e aí vamos lá para a semiótica do Peirce, como que um prédio se atualiza como índice de uma cultura. Todo produto cultural, todo produto da ação humana, ele se converte num signo de determinado momento da civilização. Então, uma obra do Bach, né, como um exemplar da música barroca, aquilo ali não deixa de ser, se a gente for analisar, né, nessa consistência que um signo tem de trazer para a sua materialidade um vínculo material mesmo com o seu objeto, e aí entendendo o objeto, o tempo, o momento da história da civilização, isso se estende em cada um desses patrimônios, cada um desses bens, de uma forma muito peculiar, que nos permite atribuir determinada obra literária, artística, plástica, né, ou musical, a um movimento ou a um contexto, a um momento da história da nossa cultura, história da civilização. Por outro lado, dentro da cidade, a nossa ação dentro da cidade, ela é constantemente interpretativa. E toda percepção do signo, ela também contém uma série de influências que vem, segundo Peirce, por experiência colateral. O que é experiência colateral? Eu percebo o signo, então eu tenho uma experiência do signo, mas eu tenho outras experiências paralelas que trazem uma significação ou um processo de atribuição de valor àquele signo que não necessariamente aquele signo queria transmitir, né? Então eu subjetivamente acabo carregando uma série de significações para um texto, para um signo, que não necessariamente ele tenha, né? Por exemplo, a minha experiência pessoal dentro da praça que está ao lado daquela igreja, ela tem uma série de um peso que vai fazer com que eu perceba a praça de uma forma diferente de uma pessoa que nunca veio à cidade, ou uma pessoa que nasceu e teve outro tipo de experiência com a praça e por aí vai, né? Então, nesse sentido, cada texto começa a adquirir conotações próprias de acordo com o contexto em que ele é interpretado. Bom, então eu tenho uma peculiaridade muito psicológica e individual da minha relação com o objeto que eu percebo, e percebo esse objeto como signo, então ele é objeto da minha percepção, mas ele também é signo, eu atribuo o valor de signo a esse objeto. Só para a gente tomar cuidado com a ideia de objeto aqui como objeto do Peirce ou objeto da percepção, e aqui eu estou falando dentro de uma perspectiva noemática, vamos falar assim, né? E, por outro lado, eu tenho também um conflito que se dá, e o Humberto Eco fala muito disso nos livros que eu citei, mas principalmente na interpretação e superinterpretação, sobre qual que é a intenção do texto. Um texto ele surge como intenção comunicativa. Então, o papel da interpretação seria entender o que aquele texto quer dizer. Para isso, eu tenho que desvincular aqui 3 pontos importantes, que é a intenção do texto, a intenção do autor do texto, que é diferente da intenção do texto, e a intenção do leitor. Que aí eu tenho momentos em que o texto não traduz efetivamente o que o autor queria dizer. O Mário Quintana tem uma frase muito legal nesse sentido, que é: o autor pensa uma coisa, escreve outra, e o leitor interpreta uma terceira coisa, e a coisa propriamente dita começa a desconfiar de que não foi propriamente dita, não foi dita com propriedade. Isso pode acontecer, mas mesmo dizendo com propriedade, o texto adquire sentidos próprios. No Lector in Fabula, que é outro livro do Humberto Eco, ele fala disso de uma forma muito interessante, com muita propriedade, lógico. E, por fim, eu tenho a atenção do leitor, que é um leitor que vem e traz para o texto toda uma carga interpretativa que é dele e do momento dele, né? E aí eu queria sugerir 2 conceitos
E aí todos esses eu vou desenvolver nos próximos vídeos, que é o de percepção seletiva e, além dessa ideia de se perceber o signo de uma forma peculiar, vamos falar assim, de uma forma que passe por filtros que vão variar de acordo com o interesse, o gosto, pensamento, ideologia, idiosincrasia desse leitor, desse receptor. Eu também tenho o conceito que são inteligências coletivas, não, aí a gente já está falando do Pierre Levy, que também é um tema legal para a gente falar, mas de comunidades interpretativas, que o Stanley Fish é o cara que fala sobre isso. E então eu já tiro aqui dessas respostas 3 temas para a gente abordar nos próximos vídeos. E se alguém quiser contribuir, pedir alguma sugestão, a gente grava isso aí ao longo da semana também. Então nós vamos falar primeiro de significado e significação, segundo de percepção seletiva, né? E aí que envolve influência seletiva, percepção seletiva, memorização seletiva, exposição seletiva, que inclusive contribui muito para a gente estudar teoria da comunicação na pesquisa do Lazarsfeld, empírico experimental, e por fim sobre comunidades interpretativas e como que a cultura cria todo um contexto para que os signos adquiram sentido dentro de uma certa limitação que é imposta pelo texto e pela forma como a cultura apreende aquele texto e compreende aquele signo ou converte aquilo em signo, ok? Então fica aí o convite para os próximos vídeos. Quem não curtiu ainda, curte o canal, fica por dentro do que está pintando por aí e manda também suas dúvidas, sugestões para que a gente possa fazer desse espaço aqui um espaço dinâmico e produtivo para todos nós sabermos um pouco mais sobre linguagem, semiótica e comunicação. Até lá, um abraço.